E aí galera, tudo bem? Estamos aqui começando mais um vídeo para o canal. E aqui o técnico Renato está começando o reparo dessa placa-mãe e vai falar um pouco aqui sobre o que está acontecendo com ela. Então pessoal, essa é uma placa-mãe AMD, tá? O cliente foi desmontar o aparelho para fazer limpeza na casa dele, né? Ele mesmo. O que acabou acontecendo? Né? Acabou acontecendo que ele acabou puxando o processador, tá? Junto, né, com o cooler. Acontece muito, né, da pasta térmica aqui grudar, né, e o cliente acabar puxando muito forte, arrancou, tá, o processador daqui com uma força aí muito grande, tá, acabou danificando, né, os pinos. A gente vê que tem vários pinos tortos, tá, ele tentou desamassar, né, mas assim, não ficou 100%, né, tentou desentortar, segundo ele, com a lapiseira, tá, que eu não recomendo, né, então ficou vários pinos tortos, tá, e após isso a placa aí não liga. Na verdade ela liga, né, só que ela não funciona, mesmo com este processador dele, mesmo com outros processadores, ou seja, provavelmente ele acabou aí também danificando a placa-mãe, né. Então a primeira coisa que, como ele já testou com outro processador e a placa mesmo assim não ligou, então a primeira coisa que a gente vai tentar desentortar os pinos desse processador, que é deixar o mais reto possível. Acho que a câmera não vai pegar, mas se a gente olhar aqui, a gente vê que eles estão desalinhados em relação aos outros. Tem vários desalinhados aí, ó. Então, a primeira coisa, a gente vai tentar alinhar esses pinos, tá? Eu tô olhando aqui ainda, fazendo a primeira vistoria na placa, para ver se tá faltando algum componente, porque geralmente isso acontece, tá? O cliente tentar arrancar isso aqui muito forte, o cooler acabar pegando em alguma parte, arrancando algum tipo de componente. Então, ainda tô fazendo a desmontagem aqui, a vistoria, ele mandou pra gente juntamente com a parte até do gabinete, ó. Então, vou fazer a desmontagem aqui dessa parte do gabinete, tá? E volto a mostrar aí assim que eu desempenhar os pinos do processador e for fazer os testes. Então pessoal, eu fiz todos os testes aqui, tá? Fiz a regravação da BIOS, né? Essa placa aqui ela é boa, que ela tem o Q-Flash, tá? A gente consegue fazer a gravação da BIOS pela USB, tá? Fiz todos os testes aqui na placa, tirei ela daquela parte lá, né, de metal. Fiz todos os testes na placa. Infelizmente o socket do cliente tá com defeito, tá? Aqui acho que na filmagem não vai dar pra ver, mas quando a gente fecha esse socket AMD, a gente consegue ver os terminais, tá? Então tem vários terminais aqui que a gente não tá conseguindo ver, ou seja, provavelmente quando o processador entortou os pinos do socket, tá? Ele tentou colocar com os pinos tortos, né? E acabou aí danificando o socket. Então o que a gente vai ter que fazer? Vamos ver se o cliente vai querer esperar, tá? E vamos aí fazer a troca do socket, né? Infelizmente aí a placa chegou a funcionar, tá? Uma vez só, ela chegou a funcionar uma vez, né? Mas o socket aí tá danificado, então vamos ver aí com o cliente se ele vai querer esperar o socket, porque ele tá com muita pressa desse aparelho, então não sei se ele vai querer esperar, visto que o socket aí só tem importado, né? A gente troca muito esse socket, a gente não tem ele aí disponível no momento, né? Então vamos esperar que o cliente aí queira ele importado. Se ele não quiser, infelizmente aí vai ser liberado sem reparo aí com defeito no socket. Então pessoal, começando aqui mais um vídeo de reparo, o técnico Renato tá fazendo aqui o reparo desse Dell G3 e vai falar um pouco sobre isso. Então pessoal, tô desmontando o aparelho ainda, tá? Primeira coisa que a gente pode perceber aqui, ó, acontece muito nesses Dell, né, um defeito aí bem recorrente, ó. Eu desconectei aqui a bateria pra gente não ter problema. Olha aqui a carbonização. Os capacitores se carbonizaram a ponto de se fundirem com a placa, tá vendo? O cliente reclama que o aparelho não tá funcionando, mas aqui, ó, devido ao grau de carbonização, ó. O aparelho também tá bastante sujo, tá? Então vou prosseguir aqui com a desmontagem, tá? E volto a mostrar assim que eu desmontar. Torcer para ser só essa carbonização aqui, tá? Pra gente ver aí se vai ter reparo, né, ou não. Lembrando aí que é uma carbonização bem grande, ó. Tá pegando algumas camadas da placa e do lado do Super I/O, ó. Então um local bem difícil, tá? Então vou fazer a desmontagem da placa aí, né, pra ver se a carbonização atravessou antes de começar aí a remover os componentes danificados. Então pessoal, voltando aqui, ó, fiz a desmontagem, tá? Achei que esse aparelho, né, devido ao estado sugerido dos coolers, nunca tinha sido nem trocada a pasta térmica, mas já foi feito, tá? Pelo jeito que tá aqui, a gente percebe que já foi trocada a pasta térmica uma vez, tá? Por sorte, né, a carbonização não atravessou, né, ela tá mais ou menos nesse rumo aqui, ó. A gente percebe um pequeno escurecimento aqui, ó, muito pequenininho, mas não atravessou, tá? Então, vamos fazer a limpeza aí, ó. Torcer para ser só superficial mesmo, retirar esses dois componentes, né, que seriam dois capacitores, tá?
fazer a limpeza, né? Fazer a ligação aí do PWM certinho e vamos ver se o aparelho aí vai voltar a funcionar. Então, pessoal, voltando aqui, tá? Já fiz a limpeza, tá? Do equipamento, ó, os coolers, né? O reparo deu certo aqui, ó. Fiz a colocação dos capacitores novamente, tá? Fiz a recuperação da trilha. Já coloquei a cola UV aqui para isolar, né? Já tá seca já, né? Lembrando aqui, ó, essa aqui, essa linha de capacitor que explodiu, essa linha aqui, ó, desse componente aqui, ó, PU5101, tá? Então, aqui, ó, ele recebe a alimentação direto da bateria, né? Ou a alimentação direto do carregador quando tá no carregador, por isso que é uma linha aí de alta tensão, né? 19 volts, então ele explodiu por causa disso. Felizmente não danificou, tá? A parte de baixo, né? Do PCB, tá? Eu consegui limpar. Vou ligar ele aqui. Então, pessoal, aqui, ó. Voltando aqui, ó. O aparelho funcionou, tá? Era só aquela questão lá mesmo. Fizemos aí também o reset, a reconfiguração da BIOS, né? A limpeza, né? O aparelho estava extremamente sujo, conforme eu já havia mostrado aí. Agora vamos rodar os testes. Já rodei aqui os testes iniciais, tá? Só para testar. Outra coisa que o cliente estava reclamando era ele não subia o desempenho, né? Agora aqui, ó, vou colocar para rodar uma revinha aqui para a gente testar. Os parâmetros já sobem, tá? Todos os parâmetros aí no máximo. O hotspot tá um pouquinho quente, lembrando que esse aparelho é um aparelho que esquenta um pouquinho mais mesmo, ele tem um histórico de esquentar um pouquinho mais, tá? Mas aí todos os parâmetros estão ok. O aparelho ainda tá sem a tampa, né, que eu queria mostrar como é que foi feito ali o reparo, né? Então vamos colocar a tampa aí, fazer os testes com ele fechado. Mas pelos testes que eu fiz aqui, tô fazendo o teste no próprio sistema do cliente, tá? O aparelho tá ok. Lembrando aí que essa é uma placa de vídeo de apenas 4 GB, né? Então a taxa de FPS aí é pouca mesmo no Heaven quando a gente coloca tudo no máximo, né? Tá dando em torno de 60, 70, 70 e poucos FPS, né? Tô fazendo o teste com o próprio carregador do cliente, né? Dell precisa ter o carregador original para ter o desempenho máximo, né? Então, com isso aí, mais um reparo aí concluído com sucesso.